Oi, meu nome é Anitta e esse aqui é o Historiar-se. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a teoria das inteligências múltiplas e o ensino de história. Esse tema ele tem me inquietado bastante, principalmente por ver na sala de aula muitos alunos desmotivados a aprender ou até mesmo se considerando burros. Depois da vinheta a gente vai conversar então que não há possibilidade da gente acreditar nessas falácias e como a gente pode auxiliar os nossos alunos nesse processo de descoberta aí sobre como estudar e aprender de uma forma que seja legal para eles. Antes de tudo, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui no Historiar-se se tu ainda não é inscrito, deixar aquela curtida no vídeo, já comentar e já deixar engatilhado para compartilhar para todo mundo que tu acha que esse vídeo vai fazer sentido. Também não esquece de seguir o Historiar-se no Instagram, que a gente tem diversos conteúdos bem diferentes do que a gente coloca aqui no YouTube. Então já te inscreve lá no nosso Instagram para acompanhar esses conteúdos. O link tá aqui na descrição do vídeo. A teoria das inteligências múltiplas ela foi criada nos anos 80 pelo psicólogo Howard Gardner. Esse cara, ele tentou trazer uma teoria que pluralizasse a nossa concepção de inteligência. Segundo esse livro dele aqui, Inteligências Múltiplas, a Teoria na Prática, ele vai falar que a inteligência é a capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são importantes num determinado ambiente ou comunidade cultural. Isso vai abranger muito mais a nossa concepção sobre o que é inteligência, né? Ou seja, será que inteligência é somente ler, escrever e fazer operações matemáticas? E principalmente, se a gente se faz essa pergunta, a gente retira essa visão polarizada que a gente tem muitas vezes sobre quem é o inteligente e quem é o burro. Porque a inteligência ela vai muito mais além do que apenas a pessoa consegue escrever perfeitamente ou fazer todas as contas de matemática. Antes de entrar em cada uma dessas inteligências que o Gardner vai propor, eu acho que é interessante a gente falar aqui que não é que a gente tem só uma dessas inteligências, né? A gente tem todas essas inteligências, mas umas são mais desenvolvidas que outras, baseado nas nossas experiências de vida, necessidades e gostos pessoais. Os 7 tipos de inteligência propostos pelo Gardner são musical, corporal sinestésico, lógico-matemática, linguística, espacial, interpessoal e intrapessoal. Em algumas leituras que eu fiz depois, né, não relacionadas com o livro, também vi as pessoas mencionando sobre inteligência existencial e naturalista. Eu peguei na internet uma imagem que eu acho que vai exemplificar um pouco mais sobre cada uma dessas inteligências, então vamos lá olhar cada uma delas. A inteligência naturalista ela estaria relacionada a compreender a relação entre os seres vivos e o ambiente. A inteligência musical é diferenciar sons, ritmos, tons e timbres. Inteligência lógico-matemática, isso aí a gente já consegue deduzir um pouco mais, né? Quantificar dados e avaliar hipóteses. Existencial, questionar o sentido da vida e da morte. Interpessoal, entender os sentimentos e motivações das pessoas, colocando-se no lugar delas. Corporal sinestésica, coordenar mente e corpo. Linguística, lidar criativamente com palavras e símbolos. Intrapessoal, entender a si mesmo e aos seus próprios sentimentos e desejos. E espacial, perceber o mundo tridimensionalmente. Dessa forma, vocês já perceberam que a gente consegue mudar a nossa forma de conduzir uma aula ou até mesmo avaliar os nossos estudantes somente de compreender que existem essas outras inteligências que a gente pode trabalhar? E como eu falei ali no início do vídeo, né, o que eu acho legal da teoria das inteligências múltiplas, principalmente os professores conseguirem passar isso para os seus estudantes de uma forma que eles compreendam que existem outras formas de aprender e estudar, que não necessariamente vai ser fazer um resumo, não necessariamente vai ser copiar tudo que tem no caderno, tudo que tem para o caderno. O que eu acho mais legal dessa teoria é que a gente consegue passar isso para os nossos estudantes, tentar identificar o que eles têm mais facilidade, para que eles mesmos consigam entender, um jeito de estudar que faz mais sentido para mim é esse, né? Em vez de fazer um resumo sobre um conteúdo, eu vou estudar vendo vídeos. Para mim é muito mais fácil estudar dessa maneira, né? De uma forma mais visual, ou fazer um mapa mental. Então,
Isso eu acho que é o mais legal das inteligências múltiplas, a gente conseguir passar isso para os nossos estudantes, para que eles mesmos compreendam que, bom, esse caminho que eu estou tentando estudar não está funcionando para mim. Eu preciso ir para um outro caminho que eu consiga ter um jeito mais prazeroso, com mais facilidade, para que eu consiga aprender aquele conteúdo. Acredito que existem diversas formas que a gente pode utilizar essas inteligências para dentro do ensino de história, mas no vídeo de hoje, para ele ser mais curtinho, eu vou falar de duas formas que eu acho que são as mais, de repente, evidentes, né? Talvez vocês me ajudem a pensar outras formas aí nos comentários, de usar as inteligências múltiplas. Então, a primeira forma é naquelas práticas diárias que a gente tem em sala de aula. Ou seja, quando eu estou elaborando a minha aula, né, planejando ali o conteúdo que eu vou passar e tudo mais, será que eu não posso pensar de uma forma a englobar essas inteligências? Por exemplo, será que eu não consigo incluir uma música? Será que eu não consigo incluir um gráfico? Será que eu não consigo incluir um jogo, né? Será que eu não consigo colocar a longo prazo aí um passeio pedagógico? Imagens também, né, são muito importantes para o ensino de história, para auxiliar nessa imaginação histórica. E tentar fugir um pouco, claro que a gente não vai conseguir sair do básico que é o ensino de história, que é a leitura, que é a escrita, que é a escuta, mas se a gente conseguir incorporar na nossa prática diária essas outras formas de estudar e aprender, que eu sei que muitos professores já fazem isso, a gente já vai estar trabalhando com essas inteligências múltiplas e tornando o ensino-aprendizagem um pouco mais inclusivo. E eu acho que dentro de uma lógica de uma aula expositiva, a gente já tenta fazer isso, a gente já consegue trazer esses outros elementos. Mas será que na hora que a gente está avaliando os nossos estudantes, que é a hora que eles vão ganhar as notas, a gente está só avaliando a partir de provas escritas e trabalhos escritos? A gente tem que pensar em outras formas de avaliar que não sejam só essa, ou tentar criar outras formas mais, como eu falei, mais inclusivas mesmo de avaliar esses estudantes, que não seja só pela escrita ou pela parte linguística ou pela parte... falo mais linguística porque a gente está falando de ensino de história, né? Mas se a gente for pegar aí as disciplinas que são das exatas, né? Somente pela parte operacional matemática. E a outra maneira que a gente pode utilizar as inteligências múltiplas é pegar um conteúdo específico e tentar destrinchar ele de uma maneira a englobar essas inteligências múltiplas. Então eu peguei aqui um exemplo de um conteúdo que eu domino bastante, por ser o meu tema de pesquisa, que é o período da ditadura civil-militar brasileira. Isso é mais para suscitar a criatividade, tanto foi um exercício legal para mim por ser um tema que eu tenho mais proximidade, mas para exercitar a nossa criatividade e pensar aqui juntos como a gente pode inserir isso na nossa sala de aula. São exercícios são ideias práticas e teóricas, né? Mas são ideias livres, né? Foi o que eu pensei aqui de cara quando eu fui tentar fazer esse exercício com esse conteúdo. Vamos lá. A inteligência musical, eu pensei que é interessante a gente tentar, que isso eu sei que muitos professores fazem, principalmente com esse conteúdo, inserir músicas desse período, né? Tentar trazer essa inteligência musical de compreensão também, de interpretação, porque vai estar dentro da linguística, né? Mas de ouvir uma música na sala de aula, né? Quantas vezes a gente poderia estar usando essa inteligência muito mais ao nosso favor dentro do ensino de história. Corporal sinestésica, eu falei, né? Abordagem do conteúdo através de danças, brincadeiras da época, ou até mesmo realizar uma dramatização sobre sobre algum episódio histórico do período. Vocês estão vendo que eu tô falando de ditadura, mas pode ser de vários outros conteúdos, né? Lógico-matemática, né? Apresentação ou construção de gráficos sobre a época, escolher qualquer assunto que pode ser quantificado, né? Quantas coisas a gente pode usar em história que a gente vai pegar essa visão mais lógico-matemática, ou até mesmo, como eu tinha falado ali, do que é a lógico-matemática, que a gente às vezes só fica nessa questão dos números, mas a lógico-matemática também é avaliar hipóteses, né? E isso está relacionado a uma visão científica, né, do ensino de história. A gente criar hipóteses com os nossos alunos também vai estar vinculado aí uma ideia do lógico-matemático. Linguística, eu quis trazer a questão da literatura, porque às vezes a gente foge um pouco disso, né, na aula de história, às vezes a gente fica muito no militar, no político, e tem essa literatura que a gente pode estar incorporando dentro da sala de aula.
Espacial, eu pensei numa visita pedagógica a algum lugar relacionado a esse período, ou até que pode ser relacionado mesmo presencialmente ou virtualmente. Naturalista, né? Como foi a relação... Esse eu tive bastante dificuldade, assim, porque é mais difícil, né? Mas como foi a relação desse momento histórico com a natureza, né? Como foi o desenvolvimento das políticas ambientais, por exemplo? A gente tentar pensar também dessa maneira. Eu sei que essa inteligência, ela não tá tão vinculada a isso, mas de repente em alguma parte mais prática a gente consiga inserir isso, né? Depois da gente fazer esse estudo das políticas, a gente pode inserir algum momento mais prático, de repente juntando ali uma visão interdisciplinar também com ciências, com biologia, química, física. Interpessoal, estudo sobre uma história de vida nesse momento histórico. Então, como a gente falou antes, né? A inteligência interpessoal tem a ver comigo, a minha relação pessoal com os outros, né? Então, a gente conhecer essa vida, essa outra história de vida, a gente tá colocando em perspectiva o eu com o outro sujeito, principalmente um outro sujeito histórico. Intrapessoal, então, propor perguntas sobre por que as pessoas lutaram nesse período ou por que os militares tomaram o poder, no sentido aí de uma reflexão crítica sobre que posição eu me colocaria nesse período. Eu acho que isso é bem interessante aí, pensando numa educação em direitos humanos, porque o intrapessoal tem a ver eu comigo mesma, né? Que posições que eu me coloco, como eu me relaciono com o mundo, né? Eu mesma, quais são as minhas visões de mundo. Então eu acho legal a gente pensar nessa questão histórica desses sujeitos que aparecem mais polarizados aí nesse período da ditadura civil-militar, que são os sujeitos militantes e os sujeitos militares, e pensar como que eu me colocaria nesse momento, qual lado eu estaria, por que eu estaria desse ou do outro lado. Isso é uma construção de um pensamento crítico, né? E por fim, a inteligência existencial, que eu acho que tá muito relacionado com a interpessoal, mas eu quis trazer a questão das religiões, né? Qual foi o papel das religiões nesse período, ou até mesmo que visões de vida e de morte se contrapuseram nesse momento histórico. Eu acho que a gente pode pensar muito sobre isso aí, pensando mesmo numa visão filosófica da vida, mas pensando este período histórico em específico. Bom, pessoal, era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo é para ser um pouco mais curtinho também, principalmente porque eu tô ainda tentando entender a minha prática pedagógica dentro dessas inteligências e quis trazer aqui pra gente pensar juntos mesmo. E se tu já aplica alguma dessas ideias ou tem interesse em conhecer mais sobre as inteligências múltiplas, coloca aqui nos comentários pra gente seguir essa conversa. Se inscreve no canal, não esquece do joinha, compartilha esse vídeo e até um próximo vídeo. Tchau, tchau!